Vamos então iniciar a nossa segunda videoaula sobre as propriedades físicas dos compostos orgânicos. Na primeira videoaula eu falei sobre a polaridade das moléculas, mostrei, né, como se faz para determinar a polaridade de moléculas pequenas, né, em que você tem um átomo central e fica fácil de você verificar as nuvens eletrônicas ao redor desse átomo central. Quando as moléculas forem maiores, determinar a polaridade é um pouco mais complexo, mas aí você vai considerar sempre partes da molécula. Eu vou ter parte da molécula que vai ser polar e a outra parte vai ser apolar. Tá? Isso facilita o entendimento e a análise das propriedades físicas. Nessa videoaula, nós vamos falar sobre as forças intermoleculares. Tá? Forças intermoleculares ou interações intermoleculares, ou seja, de uma molécula para outra molécula, que é o que está escrito aqui. Então, vou analisar o tipo de interação que ocorre de uma molécula com outra molécula. Primeira observação: quando uma substância muda o estado físico, ou seja, quando ela passa do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, ou o contrário, ocorre afastamento das moléculas, tá? E a aproximação quando ocorre o contrário, ou seja, quando a molécula vai do sólido para o líquido, as moléculas se afastam. Quando é do líquido para o sólido, as moléculas se aproximam. Quando elas estão se afastando, eu estou tendo um rompimento dessas forças intermoleculares. Quando elas estão se aproximando, eu estou tendo formação. Tá? Então, quando a molécula vai passar do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, as moléculas se afastam, eu estou tendo um rompimento das forças intermoleculares. Quando a molécula faz o caminho inverso, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, eu vou ter a aproximação das moléculas e vou ter formação, né, dessas interações, dessas forças intermoleculares. As forças intermoleculares, tá, sempre serão mais fracas que as ligações covalente e iônica, tá? Sempre. Existem três tipos de força, tá? Eu vou falar o nome aqui do que é o mais usado, que é o que está entre parênteses. O dipolo induzido, o dipolo induzido. Por que eu repito o nome? Porque a interação é de uma molécula com outra molécula. O dipolo de uma molécula interage com o dipolo de outra molécula e ele é induzido. Isso também pode ser chamado de forças de dispersão ou forças de London, tá? O dipolo-dipolo, que é o dipolo permanente, e as pontes, ou o termo mais usado, ligação de hidrogênio. Então, eu tenho esses três tipos de forças intermoleculares. Para você, às vezes, fazer a previsão da solubilidade, da temperatura de fusão, ponto de ebulição, talvez, você tem que, primeira coisa, é determinar o tipo de força intermolecular. Agora eu vou citar cada uma delas, tá? O dipolo induzido. Ele ocorre quando a molécula é apolar. Isso aqui que você tem que gravar, tá? Viu que a molécula é apolar? O dipolo que ocorre nela é o dipolo induzido, tá? A presença de moléculas que têm dipolos permanentes podem distorcer a distribuição de carga elétrica em moléculas vizinhas. Então, a molécula que tem um dipolo aproxima de uma molécula polar, ele vai induzir a formação de um dipolo, tá? Através da polarização induzida. Por isso que está escrito esse termo aqui, dipolo induzido. Mas eu quero que você grave, deixa eu mudar para a caneta aqui. Verificou lá que a molécula é apolar, então o tipo de força é o dipolo induzido. Isso para a molécula apolar. O dipolo-dipolo, que é o dipolo permanente, ele ocorre com moléculas polares, tá? Então viu que a molécula é polar, ocorre o dipolo-dipolo ou dipolo permanente, tá? O que está escrito aqui? As moléculas, né, de alguns materiais, embora eletricamente neutras, podem possuir dipolo elétrico permanente, ou seja, eu tenho um hidrogênio lá ligado com o cloro vai ficar mais negativo e o hidrogênio positivo. Então, por isso que o dipolo é permanente, devido a alguma distorção da carga elétrica, a nuvem eletrônica, né? Um lado fica mais positivo e outro é ligeiramente mais negativo. Isso ocorre sempre que a molécula for polar. A interação de uma molécula polar com outra polar pode ser por dipolo-dipolo. E a ligação de hidrogênio, tá? Ponte, mas o termo mais utilizado é ligação de hidrogênio, tá? Ocorre quando eu tenho um átomo de hidrogênio, deixa eu mudar para a caneta aqui, está ligado a elementos como o oxigênio, flúor ou nitrogênio, é o que nós chamamos de FON. Então, quando você tiver, de forma bem prática, tá? Hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, o tipo de interação entre as moléculas vai ser por ligação
de hidrogênio. Sempre é de uma molécula com outra, ó, outras moléculas, tá? Vale ressaltar que essa é a interação mais intensa de todas as forças intermoleculares. Aqui está na ordem de intensidade, tá? Ligação de hidrogênio é mais forte que o dipolo, que é mais forte que o dipolo induzido. Beleza? Aqui eu tenho alguns gráficos, né, que representam algumas interações. Aqui eu tenho um íon, né, um cátion. Aqui, ó, esse tracejado é a interação, né? Então estou tendo interação com um dipolo permanente. Por que esse dipolo aqui é um dipolo permanente? Perceba que eu tenho uma distorção da nuvem, ó, tem uma região maior do que a outra. A maior é negativa e a menor positiva. Aqui poderia ser o cloro e aqui hidrogênio e aqui um átomo de sódio, por exemplo. Aqui o íon positivo, né, com o dipolo induzido. Ó. Por que aqui eu posso falar que o dipolo é induzido? Porque a distribuição da nuvem aqui, ó, ela é homogênea, né, ela é quase que igual, não tem essa distorção que tem aqui. Por isso que o dipolo é induzido. Então eu tenho esses desenhos aqui para você verificar, né, o tipo de interação. Ó, dipolo permanente com dipolo permanente com dipolo induzido. Percebam que as nuvens são diferentes, ó, e o dipolo induzido com dipolo induzido. Então aqui, ó, eu posso falar que essa molécula aqui, ó, é polar, essa molécula aqui é apolar, essas duas moléculas ambas são polares. Aqui eu tenho uma polar interagindo com uma apolar. Apolar faltou aqui. E aqui eu tenho duas moléculas apolares. Beleza? Então vou encerrar essa aula de vocês por aqui. Na próxima aula nós vamos começar a analisar as propriedades físicas, tá? Temperatura de fusão, temperatura de ebulição e assim por diante. Até mais!